E aí pessoal, eu sou o Misael. Eu sou a Maria. Nós estamos aqui para mais um pós-créditos. Dessa vez nós vamos falar de dois filmes que a gente assistiu essa semana. Um deles é Lucky Logan. Logan Lucky. Logan Lucky, o novo filme do Steven Soderbergh. Filme que tá na Netflix agora. Você pode assistir nesse exato momento. E que me surpreendeu muito porque eu não esperava nada do que ele me apresentou. E eu fiquei completamente feliz e surpreso sobre ele. Maria? Eu achei que ia ser um filme extremamente porra louca. Eu achei que ia ser um filme meio vibe Guy Ritchie. Eu também não sabia que era do Steven Soderbergh antes de assistir. Eu assisti porque tinha o Daniel Craig loucão, que eu lembro de ter visto no trailer. E eu também fui extremamente surpreendida por ser um filme de heist. Exatamente. Eu não esperava que fosse um filme de heist. E me surpreendeu positivamente, porque eu gosto de filmes de heist e é um filme de heist bem feito. Exatamente. Eu não esperava, não sabia nada do esperar dele muito bem assim. Roubo em Família, com um elenco bom, eu fiquei surpreso que era um elenco com tanta gente famosa e eu praticamente não tinha ouvido falar desse filme. E aí eu comecei a assistir e quando eu vi eu tava super dentro dele, assim, super dentro daquela loucura que aquele filme tava se tornando. E aí lá pelas tantas eu olhei pra Maria e disse, Maria, de quem é esse filme daí? É do Steven Soderbergh. E aí fez todo sentido. Que é o cara que fez 11 Homens e um Segredo, 12 Homens e outro segredo, 13 Homens e um novo segredo. Que tá aqui. Todos os segredos. Todos os segredos. E eu acho que o Steven Soderbergh sabe fazer heist como ninguém. Ele criou uma fórmula pra fazer esse tipo de filme. E essa fórmula ele pode repetir 1 milhão de vezes que a gente sempre vai ficar de boca aberta de tão bem feito que é. Como as coisas se ligam, como as coisas vão fazendo sentido no final, as coisas que tu ouvia no começo e tu não entendia. Mas por que eles querem isso? E aí chega no final tu, porra... Mas e o que é... Mistura com um pouco de drama, com a parte do Channing Tatum e a filha dele. O que eu achei que ia ser... Quando eu comecei a assistir o filme, eu achei que ia ser muito mais pesado, muito mais tenso. Mas eu acho que o grande sacada do filme é manter tudo muito leve. Sabe? É tudo muito gostoso de assistir, sem muito peso moral, sem muita dor, sem muita tensão desnecessária. E como tu falou do elenco, tem a Katie Holmes no elenco, tem o Adam Driver, tem o Seth MacFarlane, tem o Sebastian Stan, tem a Hilary Swank. É um baita elenco. Muito bom elenco. Não é um elenco igual o 11 Homens, não é. 11 Homens, mas ainda assim é muito próximo disso. E a forma como eles mesmos brincam durante a história, com essa história dos 11 Homens, que eles dizem que eles chamam de... é basicamente um 11 Homens caipira, que eles falam em certo momento. Redneck 11, alguma coisa assim que eles falam. Ocean's Redneck, eu não lembro. É uma piada com os filmes. Ele mesmo se autoparodia com isso, então, porque a gente tá vendo... A história toda gira em torno desse heist que eles vão fazer, que vai roubar dinheiro de um evento que vai ter numa pista de NASCAR. E aí eles vão desviar a grana porque ela é mandada por aqueles tubos pneumáticos para dentro de um cofre, que é mais fácil. Depois eles vão lá, contam, pegam aquele dinheiro e aquele dinheiro é repassado para as pessoas. A única grande dúvida que eu tenho, ele pretendia desde o começo roubar naquela corrida? Eu acho que não. Ou foi mesmo tudo de última hora, do jeito que pareceu? Porque na verdade ele não sabia que ia acontecer isso, né? Ele chega lá no trabalho dele, ele foi demitido. Ele não sabia? Porque ele falou várias vezes com o chefe dele e ele tava sabendo provavelmente quando é que ele ia parar de trabalhar. Não sei, mas daí tu vai dizer o quê? Ele não foi demitido por conta Não, mas que ele sabia que ele ia ganhar mais dinheiro se ele tirasse nesse dia. Talvez, mas... Mas ele sabia que ele não ia convencer os irmãos do Daniel Craig se ele fosse dizer... Se ele dissesse eu acho que daí ele ia pensar demais. Pois é, porque a coisa que não me desceu em Logan Lucky foi o personagem inteligente ser o Channing Tatum. Nada contra, porque todo mundo que acompanha o canal sabe que eu amo o Channing Tatum. Anjos da Lei é um dos meus filmes favoritos e eu acho ele incrível e eu confio no potencial dele, mas ele não me convenceu. Pessoalmente, ele não me convenceu como o personagem que ele foi nesse filme. Por quê? Não sei por quê. Eu assisti o filme desde o começo e ele não me convenceu como sendo o caipira loser. Ele não me convenceu como inteligente. Sei lá, ele não me convenceu. É que na verdade, tipo, caipira loser não, eles são azarados mesmo na família, né? Tudo que eles fizeram na vida deles, eles foram extremamente azarados. Menos a irmã. Menos a irmã, que foi a única que nunca foi afetada por
por esse problema. Mas eles nunca tiveram... Eles, tipo assim, eles tinham futuros brilhantes à frente, como eles mesmos falam. Ele podia ser um jogador de futebol, mas aí ele teve um acidente e quebrou o joelho. O irmão dele foi pra guerra por causa dele, e aí o irmão dele perdeu o braço. E então, tipo, essa maré de azar que eles têm que fazem eles serem assim, porque eles poderiam ser muito mais que é o que a gente vê tomando forma na última cena do filme, com a Hilary Swank entrando no bar e bebendo um pouquinho. Talvez aquilo fosse a maré de azar dos Logan. Não ficou muito claro. Não ficou muito claro, mas deixou bem subentendido que ela não vai desistir só porque mandaram ela desistir, porque o estádio ganhou o dinheiro do seguro, que ela vai desistir de descobrir quem é que roubou o dinheiro. Eu gostei, uma das coisas que eu mais gostei foi da química entre o Adam Driver e o Channing Tatum. Naquela cena que os dois estão no bar conversando. O Adam Driver tá muito bom nesse filme também, eu acho que a atuação dele tá muito, muito melhor do que eu imaginava. Porque a gente só tinha visto até ele um momento, pelo menos nós, como Kylo Ren. A gente não assistiu a série Girls, onde ele é muito elogiado também. Outros filmes dele eu acho que ele não se destacou tanto como nesse aqui. O outro filme que ele fez foi Midnight Special, onde ele tá legal também, mas não se destaca tanto. Ele me parecia um personagem do Wes Anderson. Pode ser, pode ser. Ele é todo estranho, assim, não fala muito, e os movimentos dele são todos friamente calculados. E é legal essa química dos dois, porque daí o cara chega, começa a tirar eles pra louco, eles começam a brigar com ele, e aí aquele ritmo que eles têm de fazer as coisas, que é quase no ritmo da edição e da música, onde ele pega e, enquanto o irmão dele tá apanhando, ele vai lá, passa um pano, pega uma garrafa, enfia o pano aqui, molha o pano no uísque, sai caminhando. Tudo na maior calma. Tudo na maior calma, extremamente calculado, vai lá, joga, pum, bota fogo e volta e cruza os braços. E aí o cara vem e fala couve-flor e tudo começa a acontecer. Eu acho muito interessante que ele tem uma listinha de como roubar um banco. E aquela listinha se cumpre exatamente como ele tinha dito, né? Tipo, vai dar merda. Fique calmo. Saiba como abrir mão. Quando tá na hora. É tudo muito... É tudo muito calculado. E, ao contrário do Artista do Desastre, que a gente falou no outro, tem um tom nesse filme. Tem um tom, A gente sabe como se sentir a respeito dos personagens. O Channing Tatum quer roubar um banco porque a mulher dele se casou com um cuzão de concessionária e tá se mudando com a filha e ele quer ficar perto da filha. Exatamente. Vamos torcer por ele. Nós temos um ponto e é aquele ponto ali que a gente tem que seguir e a gente segue ele, mas sem ser um drama pesado como a gente poderia ter muito bem feito se fosse um filme mais indie, talvez, que puxasse mais pro lado dramático. O Daniel Craig tá numa atuação muito boa também. Tá ótimo, ele tá ótimo naquele filme. Muito engraçado, comendo os ovos dele curtido. E como sendo um caipira ladrão de banco, que é especialista em química, que tu não imagina, tu acha que ele só vai tipo... a cena que ele chega lá e começa... Na hora do heist, no momento mais tenso do filme, ele para pra explicar uma equação química para explicar como é que a bomba dele vai funcionar pros caras, porque eles não estavam acreditando nele. E ele vai lá e explica tudo direitinho, milímetro a milímetro, e a bomba não funciona, dele, eu torci demais, e aí ele pega e... Genial. É uma cena espetacular, a cena toda do heist é muito bem feita. Toda a parte da prisão é muito boa. Toda a parte da prisão é muito boa. De como eles fogem da prisão, e como é que eles fazem pra ninguém notar que os dois fugiram e depois voltar. É um subplot que funciona muito bem. Que é uma coisa que o Soderbergh faz muito bem nos filmes de heist, que a gente tava conversando enquanto a gente tava vendo o filme. A Maria lembrou dessa cena, eu fiquei... Sobre os dois irmãos, que são interpretados pelo Casey Affleck e pelo outro que eu não consigo me lembrar pela minha vida o nome dele, peraí. Não tá aí. O nome dele é... Não tá aí. Scott Caan. É quem faz o irmão do Casey Affleck nesse filme, e é especificamente em 13 Homens, que eles vão pro México, pra uma fábrica de dados, pra mandar dados viciados, e aí eles se juntam a uma greve deles por melhores qualidade de vida, qualidade de trabalho, condições de trabalho, e é muito engraçado. É um subplot muito bem elaborado e muito interessante. Porque eu reclamei muito do subplot do fim, por exemplo, em Star Wars The Last Jedi, que não levava a lugar nenhum. Esses são subplots que não levam a lugar nenhum, mas eles são tanto entretenimento que tu não te importa que ele crie esses subplots. Mas eles levam a algum lugar, porque tu vê esse subplot, sim. Esse subplot é o que preenche a lacuna de como é que ninguém notou que o personagem do Adam Driver e o personagem do Daniel Craig tinham fugido da prisão. Mas eu digo dos dados, por exemplo.
Ele não influencia em nada, tá Não, ligado? ele Tipo, não. mas é muito divertido ainda assim, e é muito bem feito. Então não tem problema se tu vai fazer um subplot que não leva a lugar nenhum, desde que ele sirva um propósito pro filme. Com certeza. E nesse caso é a busca pelo entretenimento, mostrar também um pouco mais dos personagens. E tem aquela parte do Game of Thrones, fala sobre a parte do Então, Game of essa Thrones, parte quer que é dizer, engraçada. eles fazem essa rebelião toda, e aí as condições deles, eles tapam tudo pra ninguém ver nada lá, como é que tá lá dentro, e aí o cara, o diretor diz assim, não, eu consegui pra vocês uma cópia de A Dança dos Dragões. Aí a galera, isso aí! Ele, mas eu não vou conseguir pra vocês The Winds of Winter e A Dream of Spring, porque o escritor ainda não terminou eles. Tá, mas como assim? E todo mundo fica brabo lá na prisão, não, mas não pode. Daí o cara chega lá, como assim? Ele não terminou, ele prometeu que ia terminar uns 2 anos atrás. Ele disse, sim, ele prometeu, mas a agenda dele ficou cheia. Eu tô vendo aqui na Wikipedia, é o que eu tenho de informação. E ele não conseguiu entregar pro editor dele. George Martin não conseguiu terminar o livro, o que eu posso fazer? Eu não posso entregar pra vocês esse livro. E aí os caras... Não, mas o fulano veio lá da Federal e ele disse pra gente que acontece um monte de coisa diferente que a gente não sabia com a mulher a gostosa dos dragões dela. Dele, sim, é porque a série avançou além dos livros, então eu não posso fazer nada. Daí o cara sai bravo assim. I believe those 2 inmates had that information from watching a TV series. Again, I'm reading to you. The series has jumped ahead. It's no longer following the book. Acho que foi espetacular. Espetacular, eu me mijei de rir. Ótima referência, inclusive... há um momento atual, então o Soderbergh soube utilizar isso muito bem. Vamos falar do Seth MacFarlane no filme. Vamos, pode porque ser. Porque ele tá muito engraçado ele também. Ele tá muito bom. Com um sotaque inglês, como um piloto de NASCAR. Não, ele não é nem piloto, ele é um patrocinador de NASCAR. Aparentemente ele é dono de uma bebida energética. Isso. E sobre aquele insert do Sebastian Stan dentro da história toda. Que foi a tua parte, uma das suas partes favoritas que tu disse que era. O Sebastian Stan? Sim, o Soldado Invernal. Ah, era ele? Sim. Eu não sabia que era ele, o piloto do Sim. cara. Sim. Não, foi uma das partes favoritas do filme? Que parte? A parte que do nada mostra ele e como ele vive limpo sim, e tal. Não, esse é um... que conta a história do piloto, né? Eu gostei bastante disso, eu achei que foi outro ponto assim que eles pegam e tipo, perdem 2 minutos pra te mostrar tudo, a forma como ele vive, clean, vive super concentrado, preparado pra ser o melhor. E aí o cara simplesmente chega lá pra ele na hora assim, toma aqui, toma uma bebida. Ele diz, não, meu nível de glicose tá num ponto perfeito, não, mas tu tem que beber aqui porque é teu patrocinador, foda-se. E ele toma e bate o carro. Então, tipo, cara, é muito criativo. É essa coisa assim de ele saber usar bem os subplots que ele tem sem perder o rumo da história. Porque daí isso é um tie-in sobre a parte que ele não corrobora a versão do personagem do Seth MacFarlane. Tudo vai construindo pra que ajude eles, até quando eles têm azar, a sorte ajuda eles de alguma forma. E no fim o azar pega eles porque a Hilary Swank tá no barco. Mas será que ela tava investigando mesmo? Ou será que ela só, Por que ela estaria ali? Porque ela, ela só quer saber para ter um descargo de consciência. A investigação foi encerrada. Sabe? Não tem mais o que fazer. Mas se ela achar quem foi, ela pode abrir e acusar eles, eu acho que sim. É esperar pra ver daí, né? Se vai ter algum... Eu espero que tenha uma continuação, eu acho que o filme foi muito divertido, eu acho que pode ter mais desses, eu não me importaria nem um pouco de ver esse elenco todo de volta, esses personagens muito carismáticos de volta. Eu vou te falar de uma parte que eu não achei muito necessária no filme. A filha dele cantando no pageant. Ele nos engana naquela parte, porque ela tá cantando, e daí tu acha que porque ela cantou que o Channing Tatum desistiu do dinheiro, quando na verdade esse era o propósito dele desde o começo. Então aquilo lá não teve nenhuma influência no desenrolar do plano do Channing Tatum, ficou avulso. Não, eu não sei se na verdade ele devolveu um pouco ainda, porque ele ficou com... Não, o plano desde o começo era devolver uma parte, porque ele sabia que eles não teriam como calcular quanto foi roubado, e que daí eles poderiam ficar com aquilo ali e se safar. É verdade, eles iam ficar com um pouco a mais ainda, né? Exatamente. É verdade, mas talvez aquilo ali foi justamente pra enganar a gente também naquele pouco tempo que teve entre isso e a revelação final, né? Mas eu acho que todo mundo aí no final sai satisfeito com os resultados do heist, e a gente sai satisfeito porque a gente se divertiu pra caralho assistindo esse filme. Recomendadíssimo. 2 thumbs up completamente, esse filme é maravilhoso. Slogans mustn't be as simple-minded as people say. People say that. Outro filme que a gente viu essa semana foi um grande potencial ao concorrer a vários Oscars, inclusive de melhor ator pro Gary Oldman, é O Despertar de uma Nação. É um filme de 2 horas e 5, sobre como Winston Churchill subiu
ao posto de primeiro-ministro e lidou com os problemas da Primeira Guerra Mundial no espaço, da Segunda Guerra Mundial, desculpe, num espaço de, sei lá, 1 mês e meio, não tem nenhuma cena de guerra e é um filme simplesmente sensacional. Eu acho que mostra principalmente como ele botou a Inglaterra em guerra, principalmente, né? Esse é o foco, convencer eles que a gente tem que brigar, porque se a gente não fizer isso, ninguém mais vai fazer. E porque se a gente fizer isso, a gente perde o nosso lugar como nação dentro da Europa. É basicamente isso. É um filme extremamente nacionalista inglês. Sim. Porque o Winston Churchill foi uma personalidade extremamente importante para a história da Inglaterra. Até hoje a gente vê como ele marcou, como ele rende prêmios para quem interpreta ele no cinema ou na TV. É verdade. E a motivação dele por trás de querer que a Inglaterra brigasse vem muito de mãos dadas com todo o trabalho que a família real britânica tem feito desde a Primeira Guerra Mundial, quando eles finalmente abriram mão do sobrenome alemão deles e viraram os Windsor. E é isso que me encanta nesse filme, porque desde que eu comecei a ver The Crown, eu fiquei muito fascinada pela história da realeza britânica e vi vários documentários. E eu acho que esse filme foi mais um insight dentro de como funciona o governo deles. Eu não vi tanto nesse ponto. Eu gostei do filme porque é um dos meus diretores favoritos, que é o Joe Wright. É o diretor de Orgulho, Preconceito e Desejo de Reparação. Ele fez mais alguns filmes, mas esses dois são os melhores filmes dele. E eu gosto de como ele usa a fotografia para contar a sua história. E como a fotografia também ela é parte de toda a narrativa, como ela é parte intrínseca do filme. Como isso é muito bem... E como é muito bem colocado da forma como expressa os sentimentos do personagem também. Então a gente tem aquela cena inicial deles no Congresso, lá, brigando. No Parlamento. E o Parlamento é todo negro, escuro. Tem só um feixe de luz. Sempre tem só um feixe de luz, assim, que é aquela única chance de esperança que eles têm, assim, parece, sabe? Toda vez que o Churchill aparece para se apresentar pro rei também, ele tá num facho de luz sozinho, toda a sala tá toda escura, é muito bem feito isso. Eu gosto da forma como ele tá sempre andando e aí a gente vai vendo naquelas câmeras panorâmicas, assim, caminhando, acompanhando o povo, ele dentro do carro, ele sempre do lado, longe do povo, até o momento que ele resolve quebrar aquela barreira e ir pra dentro do povo. Ou o fato de que tem sempre alguém olhando pra cima, tem um gurizinho olhando assim com a mão e vendo um avião passar, e aí a câmera dá uma tomada pra cima, ou é o Churchill fazendo isso, ou é o Churchill num espacinho extremamente apertado, assim, com um negro do lado dele, assim, quando ele tá no mais fudido de todos possível, que ele falou com o presidente americano e não tem chance de escapatória. Então, acho que a direção é muito visual nesse filme. E mesmo quando ela é visual e ela te ajuda a se entreter com esse deguste visual, porque eu acho que não adianta um filme ser muito bom com texto e ele não saber utilizar bem a fotografia e não saber te acalentar os teus olhos. E ele faz isso muito bem. Mas quando ele vai pro texto e quando ele vai para as atuações, ele consegue ser tão bom e tão leve quanto o fotografia. Leve, eu acho que a grande palavra aqui é leveza. Porque quando eu vejo que um filme tem mais de 2 horas de duração... Sobre uma biopic sobre o meu personagem. Coração já cai. Nossa, Deus! E quando eu vejo uma biopic, possivelmente concorrente ao Oscar, o meu coração já cai também. Não, é duas... É 2 thumbs up pra mim. 2 thumbs down. E esse é 2 thumbs down, e esse filme foi extremamente thumbs up. Não, foi muito bom. O Gary Oldman tá sensacional, ele mereceu o Globo de Ouro, ele merece uma indicação ao Oscar. Eu não vi ainda o filme do Daniel Day-Lewis, então eu não sei dizer se ele merece o Oscar, mas... Até o momento foi o melhor que a gente viu. momento... Ele deixou James Franco no chinelo. Eu acho que a questão do Gary Oldman é que a gente não vê o Gary Oldman nesse filme. Não. Ele tá soterrado de maquiagem e ele tá soterrado de tiques nervosos, porque o Winston Churchill ele é conhecido por ser um personagem muito fanfarrão. Não fanfarrão de não levar as coisas a sério, mas ser um personagem muito excêntrico.
sabe? Ele tem muito tique nervoso, ele tava sempre fumando, ele tomava Ele bebe banho. no almoço. Ele bebe no almoço, ele toma banho junto, perto das secretárias dele, as secretárias ficam assustadas, ele sai pelado, assim, caminhando. Porque ele sempre tá fazendo discurso, sempre tem que ter alguém pra datilografar, e daí ler de volta pra ele lembrar do que ele tava falando e continuar. Exato, e ele tá sempre, ele tem tiques nervosos que o Gary Oldman conseguiu puxar aquilo pra ele, assim, e utilizar aquilo. E a gente não consegue ver ele daí. Quando o ator consegue desaparecer e eu não consigo ficar pensando o tempo inteiro, nossa, como o Gary Oldman tá bem nesse filme, eu só ficava pensando, cara, o Winston Churchill é foda pra caralho, hein? Tipo, e aí tu entra mais no espírito do filme, tu consegue comprar. E o mais interessante que eu disse pra Maria também quando a gente tava assistindo é que um aspecto esse do Joe Wright também. Os personagens dele, nos filmes dele, são sempre muito naturais, são humanos. Eles não agem de forma ensaiada, de forma, sabe, coreografada, tudo. É tudo muito humano a forma como eles reagem. E isso ele já fez em Orgulho e Preconceito, já fez Desejo de Reparação, que inclusive se passa na mesma época dessa do Churchill, só que mostra daí a visão do soldado, o soldado que está abandonado em Dunkirk e que não sabe se vai sobreviver. Nós temos dois filmes com pontos de vista diferentes esse ano pra concorrer ao Oscar. Tem Dunkirk, do Christopher Nolan, que é todo na praia, com esses soldados britânicos esperando um resgate que nunca vem. E do outro lado, o Churchill tentando resgatar esses britânicos, porque são todas as tropas dele lá e eles precisam se defender da Alemanha. É muito legal isso. Que tá querendo sobrepujar eles. Muito, muito legal. E eu vejo totalmente pelo lado da história. Eu acho que essa história é extremamente fascinante. É muito louca. Eu acho que, como eu disse, a motivação por trás do porquê o Winston Churchill queria estar em guerra e não tratar a paz com Mussolini, e como isso aproximou ele do rei, que no começo tinha medo dele e não queria que ele assumisse como primeiro-ministro, e que no fim disse, tu tem o meu apoio 100%, eu não quero me exilar no Canadá, eu quero que o mundo veja a Inglaterra como uma nação forte e aguerrida que ela é. E eu acho que não poderia ser mais propício, porque eles, com essa atitude deles e o fato deles terem sucesso em Dunkirk, por conta da ideia do próprio Winston Churchill de mandar atrair os caras e de mandar os navios civis, que foi uma ideia de total desespero que ele teve. Funcionou, não só afirmou ele, mas afirmou a Inglaterra como um país que é extremamente forte e não dá pra se subestimar. E garantiu a longevidade da coroa, né? Sim. O Ben Mendelsohn, inclusive, tá muito bem no papel de Rei George. Eu gostei dele, eu acho que ele é um ator muito bom e eu tô gostando de ver ele sendo mais valorizado nos filmes. E fora isso, eu acho que o resto do elenco é um pouco mais apagado. Eu também acho que eles não são o ponto focal da história, então o Gary Oldman brilha. Sim, é o grande ponto desse filme. Não adianta, eu acho que eu comparei com Lincoln aqui. Lincoln é um filme que tem muito o talento técnico e o talento do Daniel Day-Lewis, mas ele é um porre. E esse filme é muito bom. 2 thumbs up, recomendo. Eu acho que uma das cenas que eu mais gostei do filme foi a cena que ele entra no trem. Sim, e que daí ele pede o nome de cada uma das pessoas e pergunta pra elas o que elas fariam se elas estivessem no lugar dele. Eles falam que brigar, que eu não queria me submeter. Exatamente. E daí ele chega lá e diz, vai falar com o pessoal do partido dele, o que ele vai falar com o pessoal, com o resto do parlamento. Eu falei com fulano, ciclano, beltrana, e eles todos querem a guerra. Muito legal. Muitos. Os discursos são simplesmente sensacionais e eles fazem o filme. Recomendado, então. 2 thumbs up, 3, 4, 5. All thumbs up. E eu acho que vai dar Oscar pra ele. Fight in the hills. We shall never surrender. For without victory, there can be no survival.